Sabe quando a gente empresta o carro para um amigo, aluga um equipamento ou guarda as coisas de alguém em segurança? Tudo isso parece super simples na superfície, não é? Mas a verdade é que, por trás dessas ações cotidianas, roda uma engrenagem jurídica simplesmente fascinante. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai decodificar o direito civil brasileiro e olhar bem de perto para três pilares essenciais: locação, empréstimo e depósito. A ideia aqui é entender exatamente como a lei organiza tudo isso e define com muita clareza as responsabilidades de cada um. E para garantir que a gente não se perca nesse labirinto jurídico, toda a base desta nossa explicação vem das aulas muito detalhadas do professor Alberto André Martins. O material acadêmico dele é literalmente a nossa bússola para navegar por esses contratos com total clareza. A nossa rota de hoje é bem direta. 1. Introdução aos três contratos. 2. Locação, focando em direitos e deveres. 3. Empréstimos, divididos em comodato e mútuo. E 4. O contrato de depósito. Então vamos lá. Parte 1. Introdução aos três contratos, estabelecendo as bases. Parte 2. Locação, direitos e deveres. As regras da locação. Bom, quando a gente fala em locação, a cabeça já vai direto para o aluguel de um apartamento ou de uma casa, certo? Só que o detalhe curioso é que o Código Civil, nestes artigos que estamos vendo, cuida quase que exclusivamente da locação de bens móveis. Imóveis urbanos e rurais têm leis próprias e super específicas. Agora, tem um palavrão jurídico que sempre aparece aqui: sinalagmático. Calma, não precisa assustar. Isso quer dizer apenas que é uma rua de mão dupla. As obrigações são totalmente entrelaçadas. Não tem só um lado mandando. Tanto quem aluga quanto quem cede o bem estão ali, amarrados em deveres mútuos. Vamos olhar primeiro para o locador, que é o dono da coisa. A vida dele não é só entregar a chave e pronto. O locador tem deveres estritos. Ele precisa entregar o item pronto para o uso, manter ele assim durante todo o contrato, garantir que a pessoa tenha paz ao usar e até proteger contra a interferência de terceiros. E tem mais, ele responde por qualquer defeito oculto. Se ele pisar na bola com isso, a lei é claríssima. Dá para rescindir o contrato e ainda cobrar perdas e danos. Do outro lado da moeda, a gente tem o locatário, quem está recebendo o bem. É a tal da contrapartida sinalagmática agindo. O locatário tem que usar a coisa só para o que foi combinado, pagar o aluguel bem pontualmente, avisar na hora se alguém tentar interferir na posse e, claro, devolver no mesmo estado em que pegou. A lei é justa, ela entende perfeitamente aquele desgaste natural do uso, mas olha, uso indevido ou falta de pagamento, aí as consequências legais são pesadas e imediatas. E se alguém quiser pular fora do barco antes do prazo fixado? É pura causa e efeito. Se o dono quiser o item de volta antes da hora, ele não pode simplesmente ir lá e pegar de volta. Ele tem que pagar uma indenização para quem alugou, que tem até o direito de segurar o bem consigo até ver a cor desse dinheiro. Por outro lado, se quem alugou quiser devolver antes do combinado, vai ter que pagar uma multa proporcional ao tempo que falta. É um jeito muito inteligente de manter o equilíbrio financeiro do jogo para não ter surpresa para ninguém. Agora, e nos grandes imprevistos da vida, tipo falecimento ou venda do bem? A locação não é o que a gente chama de contrato personalíssimo, ou seja, se alguém faleceu, o contrato passa direto para os herdeiros. Mas se o dono resolver vender o bem, aí a história muda de figura. O novo dono não é obrigado a respeitar a locação, a não ser que tenha uma cláusula expressa dizendo isso e que o contrato esteja devidamente registrado no cartório. Nesses casos, a burocracia é a sua maior proteção. Parte 3. Empréstimos, comodato e mútuo. A lei do empréstimo. Fechando a porta da locação remunerada, a gente entra nos empréstimos, onde a regra geral é ser de graça. Mas antes de separar o comodato do mútuo, a gente precisa entender um conceito central. Ambos são contratos reais. Sabe o que isso significa na prática? Que só combinar de boca ou assinar um papel não liga o cronômetro da lei. A responsabilidade só começa a valer mesmo no momento da tradição, que é a palavra técnica do direito para a entrega física e real do objeto. A grande sacada para diferenciar os dois caminhos está exatamente aqui. O comodato lida com coisas infungíveis, totalmente insubstituíveis. Se a gente pega emprestado um carro específico, espera-se que aquele exato carro seja devolvido. O mútuo já lida com coisas fungíveis que a gente consome, como dinheiro ou grãos. A ideia não é devolver as mesmíssimas notas de R$ 100, né? O objetivo é devolver o valor equivalente na mesma espécie e quantidade. E falando em comodato, tem uma regra que é de cair o queixo. Imagina uma emergência, uma enchente repentina, por exemplo. Se a pessoa que pegou a coisa emprestada decidir salvar primeiro os próprios bens e deixar o item emprestado afundar e se danificar, ela vai ser totalmente responsabilizada pelo estrago, sem choro.
A lei impõe um dever moral super severo. Você tem que proteger o que te emprestaram como se fosse seu, ou até mais. Passando para o mútuo, a gente nota que ele traz umas vulnerabilidades bem específicas. Como a coisa vai ser consumida, a propriedade e os riscos passam na hora para quem pegou emprestado. E justamente por ser um negócio de risco muito mais alto, a lei cria uns escudos. Por exemplo, via de regra, cobrar empréstimo feito para menor de idade sem autorização é inválido. E mais, se a situação financeira de quem pegou o empréstimo despencar de repente antes do prazo, quem emprestou pode, legalmente, exigir garantias adicionais. É bem no meio desse cenário do mútuo que aparece o famoso mútuo feneratício. O nome impõe muito respeito, mas o conceito é banal. Trata-se do empréstimo focado em fins econômicos, o clássico empréstimo de dinheiro a juros. A grande chave aqui é que, ao contrário da regra geral dos empréstimos gratuitos, no feneratício, a cobrança de juros é o padrão. É totalmente presumida e autorizada pela lei. Mas, e se na hora de fechar negócio a galera esquecer de colocar uma data de devolução para esse mútuo? A lei brasileira não deixa lacunas. Empréstimo de produto agrícola, o prazo presumido vai até a próxima colheita. Dinheiro, o padrão vira 30 dias a partir do acordo. Outros itens, aí o prazo fica a critério de quem emprestou. O direito civil é meticuloso em preencher todos esses espaços em branco. Parte 4. O contrato de depósito. A obrigação de guarda. Até agora, a gente estava falando de entregar algo para outra pessoa usar. O depósito é uma fera completamente diferente. O foco aqui é estritamente proteção e guarda. E o ponto crucial é desfazer uma confusão imensa. Depósito e comodato não são a mesma coisa. No comodato, a coisa vai justamente para ser usada. No depósito, a pessoa atua apenas como um guardião. É terminantemente proibido usar a coisa, a menos que tenha uma autorização expressa. Usou, sem deixar, o contrato cai por terra e ainda pode gerar perdas e danos. E esse depósito tem classificações rigorosas. Ele pode ser voluntário, que é aquele acordo feito por livre escolha, tipo alugar um cofre no banco, mas também pode ser necessário, imposto por situações extremas, como um incêndio, onde se precisa abandonar os bens na casa do vizinho. E assim como nos empréstimos, ele também se divide entre regular para bens infungíveis e irregular para bens fungíveis. Para entender o quão sério é o depósito, olha só isso, o mandato de sigilo. A lei diz que se o item for entregue fechado, selado, colado ou lacrado, ele tem que continuar rigorosamente assim. Romper esse lacre quebra a essência do contrato, que é a confiança. Isso é motivo claro para rescisão na hora e obrigação de indenizar. O depositário é um cofre, e cofres não fazem perguntas. Aí a gente chega numa pergunta que todo mundo faz. A regra de ouro é que o depositário tem que devolver a coisa no momento exato em que o dono exigir, mesmo que tenha um prazo no contrato. Mas será que existe alguma situação legal onde quem guarda pode olhar para o dono e simplesmente dizer, não vou devolver? Incrivelmente sim, mas as exceções são extremamente limitadas e específicas. A pessoa pode se recusar a devolver se tiver direito de retenção por despesas de guarda que não foram pagas. Também é permitido se rolar um embargo judicial ou uma execução pendente sobre o bem. E num cenário quase de filme de ação, a recusa é válida se houver uma suspeita razoável e fundamentada de que o objeto é roubado. Nesse caso, a coisa não volta para o suspeito, mas é enviada a um depósito público por via judicial. Lembra que na locação que a gente viu mais cedo, o contrato passava para os herdeiros? No depósito é totalmente o oposto. Ele é fortemente baseado na confiança mútua na pessoa que guarda. É o que a gente chama de personalíssimo. Por causa disso, se o depositário falecer, o contrato é extinto instantaneamente. Os herdeiros não viram novos guardiões. A lei exige que eles devolvam o bem imediatamente para o dono original. E para finalizar nossa imersão de hoje, fica uma baita reflexão. Compreender essas regras estritas de como a gente aluga, empresta e deposita propriedades vai muito além de saber o vocabulário jurídico. É uma forma de proteger o patrimônio e garantir a paz de espírito. As leis traçam limites muito claros sobre o que é esperado do comportamento humano em cada interação. E isso deixa a gente com um pensamento final bem intrigante. Sem todas essas rígidas fronteiras legais que acabamos de explorar operando nos bastidores, será que a verdadeira confiança nas transações do nosso dia a dia seria sequer possível? Fica aí a provocação. Muito obrigada por acompanhar essa explicação com a gente e continuem de olho nas engrenagens ocultas da nossa sociedade. Até a próxima!